Olá! Mais um Transborde está começando e eu inicio te agradecendo por separar esse momento aqui para a gente ler junto a voz de Deus, ouvir e aprofundar o seu conhecimento a respeito da Bíblia, da Palavra de Deus. Eu quero te incentivar a compartilhar esse conteúdo com seus amigos, com as pessoas do seu convívio, com as pessoas que também têm esse mesmo desejo de aprofundar o seu relacionamento com Jesus. Então faça isso, compartilhe esse conteúdo com mais gente para que mais pessoas possam conhecer e compreender o amor de Jesus pela vida delas. Hoje eu inicio esse encontro te perguntando se você já perdeu uma oportunidade e que depois ficou remoendo, dizendo, puxa vida, eu deixei passar e foi a última vez que eu tive a oportunidade de fazer aquilo, ou não, ou talvez você disse, ufa, ainda bem que eu aproveitei essa oportunidade e não deixei com que ela passasse. A gente vai hoje conhecer a história de um homem chamado Bartimeu. E a gente vai descobrir juntos se ele aproveitou ou não a última oportunidade da vida dele de ter o seu desejo atendido. A história de hoje está em Marcos, capítulo 10, a partir do verso 46. Vamos ler junto e daqui a pouco a gente volta para fazer as aplicações. O texto diz assim: Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíram da cidade, uma grande multidão os seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados: cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse: Falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram. Venha, ele o está chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. E o cego respondeu: Rabi, eu quero enxergar. Jesus lhe disse: Vá, pois sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Essa história é a história de um homem que aqui no verso, nos primeiros versos, ele já diz um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. Quanta informação nós temos em apenas uma frase. Ele não era simplesmente um cego com uma debilidade física. Ele tinha as consequências dessa deficiência. Ter uma deficiência, nascer com uma deficiência nessa época, as pessoas tinham uma crença de que ou essa pessoa era uma pecadora, ou seus pais eram pecadores. A sua doença ela era em decorrência de um pecado, de algo de muito de errado que essa pessoa tinha feito. Portanto, Bartimeu, ele carrega consigo um preconceito, ele carrega consigo a dor, ele carrega consigo o desespero de carregar uma consequência física na sua vida. O Bartimeu era uma pessoa que não tinha a luz nos seus olhos. E isso fazia com que ele vivesse às margens. O texto diz aqui, um mendigo cego. Ele não conseguia trabalho, ele não era uma pessoa acolhida pela sua família. Era um homem que vivia sozinho. Estava sentado à beira do caminho. É isso que o texto fala dele. O Bartimeu, ele era um homem que tinha sua deficiência e que isso expandia para outras áreas da sua vida. A solidão, a falta de dinheiro, de sustento. E sabe mais uma coisa que dói demais ler na história do Bartimeu? Bartimeu significava o quê? Olha, o chamado Bartimeu, filho de Timeu. No aramaico, o nome dele não tinha um significado.
Em uma época em que os nomes carregavam traços de personalidade, carregavam características, o nome do Bartimeu era um nome vazio. Era filho do Timeu. Não era ninguém. Ele não tinha saúde, ele não tinha sustento e ele não tinha identidade. Era um homem que vivia às margens. Era um homem que vivia sem nada. E quantas vezes na nossa vida um problema, uma situação acarreta em tantas outras coisas e que nos fazem perder e que nos fazem mergulhar em uma série de outros problemas que vão acarretando e quando a gente vê, nós estamos no meio de uma bola de neve. Essa era a vida do Bartimeu. Paula, mas você começou dizendo aqui que foi a última oportunidade dele. Por quê? No primeiro verso, no 46, diz assim: então chegaram a Jericó. Jericó era a última parada, a última cidade de parada para quem estava indo rumo a Jerusalém. E o texto diz aqui que algumas pessoas que estavam perto da Páscoa, e as pessoas, essa festa judaica, esse feriado judaico, ele era aguardado pelos judeus. As pessoas esperavam, elas tinham anseio de ir até Jerusalém na Páscoa. Bartimeu, obviamente, vivia às margens, ele não poderia ir, mas ele sabia que ali passaria Jesus. E ele não sabia que era a última oportunidade da vida dele, assim como eu e você. Nós nunca somos avisados, olha, é a última vez que você vai ter essa chance. Olha, nunca mais você vai ter outro momento como esse. Bartimeu não sabia que essa era a última chance dele, mas Bartimeu, ele teve a sensibilidade, o que ele não tinha luz nos seus olhos, a sua alma teve luz. E ele viu pelos olhos da fé que Jesus passaria e ele não deixou a oportunidade da vida dele passar. Ele não deixou com que Jesus passasse sem saber que ele estava ali. E a Bíblia conta aqui no verso 48, no 47, diz que ele gritava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E o que é muito bonito de ver é que o Bartimeu, por mais fora da sociedade, por mais desprezado que fosse, ele sabia quem era Jesus, porque ele falou filho de Davi. E nesse momento, na hora que ele fala filho de Davi, ele reconhece que Jesus é o Messias. Ele sabe que Jesus é o Cristo, que Jesus, ele identifica Jesus, ele sabe da identidade de Jesus. Você sabe quem é que está passando pela sua vida? E você sabe o que é ter Jesus? O que significa ter esse relacionamento com Jesus? Ele não desprezou a oportunidade que ele teve. E ele gritou, a Bíblia fala que ele gritou: Jesus, tenha misericórdia de mim, que as pessoas falavam: tio, fica quieto. E quantas vezes as pessoas que estão ao nosso redor nos desanimam, as pessoas que estão ao nosso redor tentam abafar as coisas que nós estamos querendo, a vontade que a gente está de clamar por Jesus, mas nada naquele dia iria impedir Bartimeu de se encontrar com Jesus. Isso que é lindo, porque ele foi perseverante. Ninguém, nada, nenhum olhar torto, nenhuma fala torta foi suficiente para fazer com que Bartimeu tirasse o foco dele de se encontrar com Jesus e de ser visto por Jesus. E aí é muito bonito a hora que Jesus o atende. A hora que Jesus dirige a sua atenção até Bartimeu. E essa é a oportunidade da vida dele que ele não iria deixar passar. Foi a última oportunidade, como nós dissemos, porque depois que Jesus passa por Jericó e ele vai até Jerusalém, ele não volta mais. Ali depois ele já é crucificado. E se Bartimeu não tivesse aproveitado essa última oportunidade da vida dele, talvez ele não tenha tido um encontro tão especial, o encontro que mudou a sua história, o encontro que fez a vida dele mudar. E Jesus diz: vá, pois a sua fé o curou. E no mesmo instante ele passou a ver. E ele não passou só a ver, ele seguiu Jesus pelo caminho.
Então, nos seus encontros com Jesus, clame pela misericórdia do Senhor. Seja aquele que não vai deixar essa oportunidade passar na sua vida. Permaneça ao lado de Jesus, não somente quando Ele te dá a bênção, mas permaneça ao lado de Jesus. Siga Jesus pelo caminho. Meu desejo é que nessa semana você seja como o cego Bartimeu, que apesar das situações que afligem a sua vida, que você não deixe Jesus passar despercebido pela sua vida. Não deixe as oportunidades passarem, mas que você grite, que você faça ser visto por Jesus. E Ele vai, eu tenho certeza que a atenção dele vai ser, ou a sua atenção vai ser vista, que Ele vai te ver, que Ele vai te ouvir, que Ele vai estar ao seu lado. Uma excelente semana para você. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.